Alô, Brasília. Ministro Onyx Lorenzoni, Rádio Santo Anjo, bom dia. Bom dia, Luiz Roque, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santo Anjo. É uma satisfação estar mais uma vez conversando com os amigos e com as amigas de Santo Anjo e de toda a região. O senhor tem fortes relações aqui em Santo Anjo, né? Ministro, eu vou começar rapidamente falando de um assunto local. O senhor, me parece que através do Fernando Dil, teria intermediado aí uma liberação de uma verba de 860 mil para o combate a coronavírus, principalmente compra de alimentos aí para a Secretaria de Ação Social da Prefeitura de Santo Anjo. Confere, ministro? Nós temos um programa do Ministério da Cidadania, a que todos os municípios gaúchos e brasileiros têm acesso. Esse programa, ele dá condição de compra de equipamentos de proteção individual para os funcionários do SUAS, né? Certo. Sistema Único de Assistência Social, que é o pessoal que trabalha no CRES, compra de alimentos para as instituições, desde orfanatos, asilos, né? Instituições de longa permanência para idosos, e também o abrigamento de moradores de rua. Eu não tenho nesse momento aqui a planilha comigo, mas o valor aí para Santo Anjo me parece que é esse, em torno de 800 mil reais, e basta o município fazer um aceite no site do Ministério, o dinheiro é fundo a fundo, o dinheiro é transferido e o município pode fazer essa aquisição. Bom, isso aí já está, me parece que está sendo providenciado. Mas, ministro, o senhor está na linha de frente aí, eu absolvo a caixa de alguns problemas técnicos, porque são mais de 50 milhões de brasileiros que já receberam a primeira parcela emergencial de R$600 e agora estão recebendo a segunda. O que vem mais aí pela frente? O governo tem condições de segurar esse auxílio depois desses 3 meses ou não? Bom, o governo federal, quando junto com o Congresso Nacional construiu esse auxílio, ele se baseou numa experiência internacional. Se nós olharmos as epidemias do século XX, elas duram em média 12 semanas, entre a sua curva de crescimento, chegada no pico e o decréscimo. Algumas regiões do Brasil, porque o Brasil é um país continental, é muito diferente, né? Tem muita gente aí na imprensa comparando Brasil com a Bélgica, Brasil com, né, a Alemanha, com a Espanha. São coisas muito diferentes, né? O Brasil cabe umas 20 Bélgica ou 30 dentro do Brasil, né? Da mesma maneira a Espanha, né? Então é evidente que o Brasil toma como referência a experiência que esses países fizeram, mas vem tendo um enfrentamento à doença de maneira organizada. O Brasil e o presidente Bolsonaro deu ao ministro da Saúde, ao Ministério da Saúde, todas as condições para que eles pudessem comprar equipamentos, preparar o SUS, preparar os hospitais brasileiros para fazer o enfrentamento dessa enfermidade. Por outro lado, o presidente sempre falou em equilíbrio, proteção de emprego, atividade econômica, porque a gente sabe que a fome, a miséria e o desemprego mataram mais na América Latina, do México até o Ushuaia, do que em qualquer epidemia. É só olhar os números, né? Do que a miséria fez e faz, né? Olha a Venezuela aí, por exemplo, né? Então, o presidente sempre teve essa preocupação. E quando nós construímos, juntamente com o Congresso, esse auxílio emergencial, esse apoio e essa rede de proteção, era justamente para chegar nos mais vulneráveis. Isso foi um pouco ampliado pelo Congresso Nacional. Então, nós atendemos o Bolsa Família, que estão recebendo, conforme o calendário, a segunda parcela. São 19 milhões de pessoas, 14.274.000 famílias, recebendo 15 bilhões de reais pela segunda vez. Ou seja, é o maior número de famílias dentro do programa e é o maior valor da história do programa pago às famílias mais vulneráveis do Bolsa. Além disso, se avançou no atendimento aos informais, os chamados invisíveis, quando nós começamos
o planejamento, os dados de Fundação Getúlio Vargas, IPEA e outros organismos, era de que nós tínhamos de 6 a 10 milhões de invisíveis no Brasil. Nós já encontramos quase 24 milhões desses informais. Hoje a gente tem essas pessoas todas com conta bancária aberta, com o seu cadastramento. Nós sabemos onde elas moram, onde elas trabalham, sua composição familiar, seu CPF, que vai permitir, depois que passar essa pandemia, a gente poder fazer programas, por exemplo, de microcrédito, treinamento, apoio ao empreendedorismo, de tal forma que nós vamos poder atender e dar melhores condições para essas famílias. Isso no âmbito do Ministério da Cidadania, e que chega nos 59 milhões de brasileiros, que eu acho que com os 5 milhões que nós estamos avaliando ao longo dessa semana da data prévia, nós seguramente vamos chegar a mais de 64 milhões aí de pessoas atendidas. E, além disso, nós temos o BEM, que é o benefício emergencial, que não é no Ministério da Cidadania, é lá no Ministério da Economia, que cuida, junto com o INSS, daqueles que têm contrato assinado, que têm carteira assinada, têm contrato de trabalho vigente, num potencial de mais de 20 milhões de pessoas, nós já protegemos mais de 8 milhões de empregos com esse benefício. Então, são um conjunto de ações que busca equilibrar o enfrentamento à doença com a manutenção dos empregos, renda e condição de alimentação das nossas famílias. O ministro Onyx Lorenzoni, tem muitos brasileiros que não têm sequer a certidão de nascimento. Qual é o meio deles chegar nesse recurso emergencial, hein? Bom, o Brasil tem trabalhado fortemente, né? Nós temos no Cadastro Único, por exemplo, 70 milhões de brasileiros, 75 milhões de brasileiros, com 65 milhões com o CPF. Nós fizemos um programa de atualização, né, de CPF para as pessoas, e nós encontramos, só para que tenha uma ideia, nós processamos 120 milhões de CPFs. Ou seja, nós processamos aí um volume impressionante de informações obtidas através da escolha do canal digital. Nós estamos agora pondo, a partir da próxima semana, os CRAs, né, para trabalhar, para fazer além do que já faz um belíssimo trabalho na assistência social. Nós vamos também pedir para que eles façam o atendimento das pessoas que vão contestar os dados e das análises que nós fizemos, ou de pessoas que têm dificuldade, né, por falta de condição de operar um celular, ou porque não tem acesso a um computador. E nós estamos, então, trabalhando agora. Nós fizemos o atendimento, vamos dizer assim, massivo da população. Agora nós vamos equacionar os casos, vamos dizer assim, com maior dificuldade ou com maior complexidade de acesso dessas pessoas. Ministro Lorenzoni, por gentileza, tem 3, 4 pessoas aqui pelo WhatsApp. Elas estão falando que o cadastro delas está há cerca de 30 dias ou mais sob análise. É a única informação que eles recebem. Não receberam ainda a primeira parcela. O que estaria havendo? O que eles podem fazer nesse momento? Qual é o procedimento para ter acesso a menos a primeira parcela, hein? Bom, primeiro, não é mais só essa informação que aparece, não. Nós atualizamos o aplicativo da Caixa. A Dataprev tem um site, que é dataprev.auxílio emergencial, onde as pessoas podem verificar a sua condição. E nós também temos um conjunto de pessoas, quem foi cadastrado entre o dia 7 de abril e o dia 30 de abril, está todo mundo recebendo. A não ser que essas pessoas tenham algum problema na composição familiar ou no seu cadastro. Então essas pessoas ficam entre aqueles que precisam fazer a contestação. Nós já temos canais dentro do próprio aplicativo da Caixa e, como eu estava explicando antes, nós vamos anunciar provavelmente segunda-feira a abertura de um canal de contestação
junto ao próprio Ministério da Cidadania, para que a gente possa, então, tratar caso a caso. Ah, né? muito... E, o que ocorre com essas pessoas? Provavelmente, na família delas, alguém recebe benefício do governo. Ah. Tá? Uhum. Então, aí, o que acontece? Aí trava o benefício da pessoa. Então, aí a gente tem que fazer, vamos dizer assim, a separação, né? Uhum. Porque quando o computador é inteligente por um lado e burro por outro, né? Ele faz aquilo que a gente programa, né? Certo. Então, mas nós temos, por exemplo, vou dar uma situação objetiva aqui, tá? Pois não. Existia um casal. Certo. Que tinham 2 filhos, né? Uhum. Houve a separação, mas não houve a separação formal. Apenas se afastaram. O pai se apressou, cadastrou os filhos e recebeu. A mãe cadastrou os filhos, não recebeu, por quê? Porque aquela família já foi encontrada e pode receber só uma pessoa por família. Tá Isso aí. é uma encrenca grande que a gente tem, né? Uhum. E que a gente vai corrigir. Mas aí ele vai corrigir nesse processo agora de caso a caso, né? Ótima ideia. O senhor está falando um cadastro de contestação, é mais ou menos isso. A pessoa vai ter... Exatamente. Nós vamos ter no próprio Ministério da Cidadania, nós estamos pensando em... Já está pronto isso, né, para a gente botar no ar. Então, nós estamos preparando o trabalho para motivar e fazer com que os CRAS, né, as prefeituras coloquem um funcionário lá no CRAS para que eles possam ajudar essas pessoas a desfazer as dúvidas, ou aqueles que têm dificuldade, não têm familiaridade com o uso do celular, ou não têm familiaridade com o uso de um computador, eles possam recorrer e essas pessoas possam ajudar para que esses homens e mulheres que têm, pais e mães de família, que têm a necessidade, possam ter a solução. Ótima ideia. Ministro, vou sair um pouco do contexto econômico. O senhor foi um dos primeiros apoiadores, ao menos de forma pública, do presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso lá antes da eleição dele. O senhor... Maio de 2017, eu anunciei publicamente o meu apoio a ele. Maio de 2017. Fazem 3 anos. Foi bem antes das eleições. A minha pergunta é a seguinte... Como é que é a sua relação com o presidente Bolsonaro? A gente sabe, a imprensa bate muito, vamos admitir que ele é uma pessoa, uma figura exponencial, mas também polêmica em alguns assuntos, como é agora o caso da clorofina, né? Mas como é que é a sua relação diária com o presidente? O senhor se contata muito, telefona muito, troca mensagens, troca contatos, o presidente lhe orienta, o senhor pede informações. Como é que é esse dia a dia do senhor, que foi o linha de frente desde 2017 e hoje comanda um ministério tão importante como é o Ministério da Cidadania, hein? Bom, primeiro é uma relação de amizade de longo tempo, né? Nós somos companheiros de luta, né? A gente brinca um pouco, nós somos irmãos de luta desde 2004, né? Desde que o PT chegou aqui, lá no primeiro mandato do presidente Lula, e nós enfrentamos, né, o que é um valor, uma coisa muito importante para todos nós gaúchos, que foi o Estatuto de Desarmamento, né, e o processo de tentativa de desarmamento da população brasileira, que ocorreu, né, lá em 2003, 2004, né, lembrar do referendo que houve em 2005. Lembro. E ali nós nos aproximamos, né, porque defendíamos, éramos muito poucos ali, nós éramos uns 12 ou 15 deputados que defendiam o direito à legítima defesa naquela época. E naquela época era muito difícil de enfrentar o PT, né, o presidente Lula tinha muito poder, muita força, havia, vamos dizer assim, quase uma unanimidade, né, na imprensa brasileira, era muito difícil fazer oposição. E aí nós nos aproximamos exatamente porque o time era pequeno, né? Então os combatentes eram um pouco, um tinha que botar o ombro no outro e seguir lutando. Bom, depois evoluímos, em 2007 eu fui líder dele, né, no Democratas. Ele teve uma breve passagem, 1 ano e pouco, pelo partido. Ele pegou aquela transição entre o PFL passando para ser Democrata. Bom, e aí a nossa amizade foi se fortalecendo. E, bom, quando veio a eleição, antes ainda da eleição, a gente começou
a caminhada, né, em 2017, ao lado do hoje presidente, na época deputado, e eu buscava uma pessoa que fosse verdadeira, que fosse uma pessoa de palavra, que fosse um cara direto, entendeu? Porque eu estava muito cansado da forma como a política brasileira era feita, e não só eu, né? Milhões de brasileiros. E aí a gente teve a oportunidade de poder ver nascer, né, um movimento aí de direita no Brasil que resgatou, né, princípios e valores importantes para a sociedade brasileira, né? A liberdade individual, a liberdade religiosa, a liberdade de fé, né, a família, né, o direito de propriedade, o direito à legítima defesa, né, uma educação de qualidade. Então, essas coisas que todos nós queríamos, né? Bom, e a partir de então, nós temos, desde 2017, praticamente contato diário, né? Ele tem o hábito de acordar muito cedo, eu também. Então, por exemplo, hoje eu já troquei meia dúzia de mensagens com ele, né? Hoje? Sobre coisas de trabalho, né? E orientações que ele me pede, ou que eu passo para ele, ou que eu peço para ele, para saber a opinião, o que ele quer que eu faça. Tratamos, por exemplo, de ontem para hoje, da possibilidade do Brasil sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino, né? Lá em 2023, né? Então, o Brasil precisa, ou está fazendo a apresentação da sua candidatura à FIFA, precisava do respaldo do governo. A Secretaria Nacional do Esporte, que era o Ministério do Esporte, antigamente estava lá comigo, no Cidadania. Então, a gente fez todo um trabalho aí de apoio, sustentação, né? E documental, inclusive, né? Para poder o Brasil ser candidato, né? A sediar em 2013 o Campeonato Mundial de Futebol Feminino. Então, eu estou contando assim uma particularidade, né? Certo. De um assunto que nós tratamos ontem e hoje, né? Ministro? Então, é uma relação de proximidade, e o presidente Bolsonaro é um sujeito franco, direto. É por isso que ele conquistou o povo brasileiro, né? Ele não tem papo na língua, não tem medo aí das grandes redes de televisão, né? Dos grandes jornais, que lamentavelmente, né, tentam destruir o país para tentar destruir o presidente, mas o que eu vejo é que a maior parte da população está ao lado do presidente. Ministro Onyx Lorenzoni, quando o Mandetta estava para sair do Ministério da Saúde, o senhor teve uma conversa por telefone com o deputado Osmar Terra, foi prefeito aqui de Santa Rosa, é médico, em que se comentava aí a saída ou não do Mandetta, e pelo que se sabe, o ministro, o deputado Osmar Terra, teria dito, olha, o ministro não precisa ser eu, pode ser fulano de tal. O deputado Osmar Terra realmente estava cotado para ser ministro da Saúde ou não? Não, vamos botar aqui o pingo nos is, né? Eu fui o ministro da transição, né, do governo. Quem fez a transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, por determinação do presidente Bolsonaro, fui eu. Desde 13 de novembro de 2018, eu fui ministro da transição, ajudei o presidente, né, a montar o governo e naquela montagem, o próprio nome do ministro Osmar Terra para ministro da Cidadania, que é o ministério que eu ocupo hoje, o nome do Mandetta, o nome da Tereza e outros nomes, né, da ministra Tereza Cristina, foram sugestões minhas, né, ao presidente à época, né? E, bom, eu sempre tive uma grande amizade com os dois, né? E esse episódio que tu está te reportando, ele foi um café da manhã que eu tomei com o ministro Osmar Terra, que eu queria entender os estudos que o ministro, ex-ministro Osmar Terra tinha, que o deputado federal Osmar Terra tinha, sobre a Covid, porque ele tinha feito uma série de publicações na semana anterior e eu queria discutir tecnicamente. Para quem não sabe, eu sou veterinário, né, e os médicos veterinários têm uma formação, né, de tratar com populações, né, diferente da formação do médico, que é específica, que é um indivíduo que trabalha com a doença para a cura. Nós trabalhamos com a sustentação da saúde, né, com a prevenção. Então, por isso que os médicos veterinários fazem parte das equipes multidisciplinares de saúde, que tratam de prevenção e saúde pública e combate às zoonoses, que são as doenças que afetam os animais e os humanos. Então,
a gente tem, vamos dizer assim, familiaridade com os temas quando a gente enfrenta epidemias, né? Porque nós, veterinários, enfrentamos várias aí em larga escala e que tem reflexo econômico e podemos compreender, né? E inclusive colaborar, e muitos colaboram, vários países do mundo têm nas suas equipes, né? De alto nível, médicos veterinários que são dedicados e focados nesse episódio, né? De saúde pública, qualquer episódio de saúde pública. E aí nós estávamos conversando sobre isso, e aí ele recebeu ligação de um jornalista, esse jornalista gravou, ele não desligou o telefone acidentalmente, esse jornalista gravou irresponsavelmente essa conversa, trecho dessa conversa, depois publicou, hoje esse jornalista está tomando processo, né? Por ter feito uma gravação não autorizada, era uma conversa privada, né? E hoje esse jornalista é jornalista da CNN, eu o processei na pessoa física, né? Exatamente porque eu achei uma falta de caráter, ele não teve a dignidade de desligar o telefone, se valeu, e colocou o deputado Osmar Terra numa situação muito complicada, né, com aquela situação. É verdade. O deputado Osmar Terra é um médico, um parlamentar sério, que tem uma história de serviços prestados ao Rio Grande, ao Brasil, né, e é uma pessoa que eu respeito muito, como também respeito muito o Mandetta, só havia uma divergência de pensamento, né, e tanto é que o ministro Mandetta depois foi substituído, né, veio o ministro Taixe, e hoje está o general Pazuello, que é um extraordinário gestor. Eu trabalhei muito com o general Pazuello na Operação Acolhida, porque quem cuidava da Operação Acolhida na sua coordenação era a Casa Civil, e o general Pazuello era o encarregado, né, pelo Ministério da Defesa, de coordenar as forças militares que atuam na recepção dos refugiados venezuelanos. O Brasil hoje tem uma das é reconhecidamente no mundo todo o melhor programa de acolhimento de refugiados do planeta. Essa Operação Acolhida, eu tive a honra de coordenar ela por um ano e por 14 meses, e desse 1 ano e 14 meses, por quase 13 meses, né, o coordenador foi o general Pazuello. Eu tenho com ele uma relação de grande amizade, mas fundamentalmente eu tenho respeito por ele, porque ele é um extraordinário gestor, e ele vai mostrar isso. Ministro, logo o Brasil vai sentir os efeitos de ter um gestor muito competente no Ministério da Saúde. Ministro, o senhor está praticamente dizendo que o atual ministro, que ainda está sob a forma de interino, ele deverá ser confirmado pelo presidente Bolsonaro ou não? Não, eu não estou dizendo que ele vai ser confirmado, eu estou dizendo que eu torço para ele ser confirmado. É diferente. Por quê? Porque ele é muito competente, ele é um gestor público da melhor qualidade, ele se cerca de pessoas com muita qualidade, ele sabe montar time, sabe montar equipe, e eu tenho certeza de que ele vai ter um grande desempenho. Se o presidente vai de interino fazê-lo definitivo, essa é uma decisão exclusiva do presidente, a quem eu respeito, né? E sou leal, né? A decisão que o presidente assume é a decisão que eu assumo. Eu acho que time é feito assim. Acho que lealdade, parceria, no cumprimento de uma missão tão importante como comandar o Brasil, requer que a gente seja assim. Eu disse isso. Eu passei lá 1 ano e 4 meses na Casa Civil, e quando as pessoas me perguntaram, bom, mas agora o senhor vai para outro ministério, eu disse, olha, eu sou de um time, o meu time é o time do Bolsonaro. Se o Bolsonaro me deu a camiseta 5, que era a camiseta da Casa Civil, né? E ali eu tenho que dar bico na bola, tirar a bola de dentro da área, né? Fazendo uma analogia com futebol, né? Tenho que preparar, né, a jogada para os outros fazer gol. Não tem problema nenhum, essa é a missão que ele me deu. Se ele me dá uma camisa 8, 9, ou 10 ou 11, eu tenho que ir lá tentar fazer gol, como é o caso do Ministério da Cidadania, eu visto a camiseta, vou para lá, porque eu não estou preocupado com o poder, eu estou preocupado em servir, como é que a gente serve, né, o Brasil, como é que a gente serve o meu estado amado, o Rio Grande do Sul, quer dizer, é servir, né? E servir veste a camiseta que o presidente te dá e vai trabalhar.
E é assim que funciona. Pelo menos na minha cabeça as coisas funcionam assim. Então, eu tenho muita tranquilidade nisso, mas a minha lealdade ao presidente é absolutamente 100%, sem dúvida. Tá bom. Ministro Onyx Lorenzoni, foi um privilégio conversar com o senhor aqui com o pessoal da Rádio Santo Ângelo. Quando vier para cá, não deixe de nos visitar. Com certeza vamos aí para tomar um mate e poder conversar um pouco. Na época de deputado, eu tinha esse costume, né, de andar pelo Rio. Eu fui muitas vezes a Santo Ângelo. Eu tenho uma relação grande aí de muitos anos com o Arlindo, com o Fernando, Dil, com a família Dil e com muitos outros amigos e amigas aí de Santo Ângelo. E sempre que fui aí, procurei poder conversar com a comunidade santo-angelense, exatamente pelo respeito que eu tenho por todos e por esse senso de missão que a gente sempre teve. E tenho certeza que muitas das coisas que eu aprendi aí com os amigos de Santo Ângelo me servem hoje, no momento em que eu estou aqui numa missão maior, por determinação do presidente Bolsonaro, e por Deus, né? O presidente só é presidente porque, na minha visão, né, eu sou um cara de muita fé, Deus escolheu o Bolsonaro para estar cumprindo essa missão nesse momento no Brasil, e a gente cumpre ela aqui com muita humildade, muita dedicação, muita fé, mas acima de tudo com esse sentido de servir de verdade o nosso país. O senhor, já que o senhor gosta de servir, o senhor teria um sonho de ser futuro governador do Rio Grande do Sul ou não? Olha, eu digo sempre que isso depende primeiro de Deus, né? Que define a minha vida. Eu sempre coloco a minha vida nas mãos dele. E depois do presidente Bolsonaro, porque essa possibilidade, de uma certa forma, existiu em 2018, mas a campanha presidencial, nós tínhamos um grupo muito pequeno. Eu me lembro logo depois do atentado, algumas semanas depois, nós tivemos uma reunião em São Paulo, quando nós nos demos conta, contando os 3 filhos, Eduardo, Flávio e o Carlos, nós éramos 14 pessoas dentro de uma sala, né? Então, esse era todo o comando da campanha presidencial no primeiro turno, né? No segundo turno a gente cresceu um pouquinho, mas não foi muito mais do que isso, não. E foi mesmo uma vitória de Davi contra Golias, né? E graças a Deus, Deus nos abençoou e nos conduziu naquele episódio e continua nos conduzindo hoje. E, em especial, ele continua conduzindo o presidente Bolsonaro. Tá certo. Bom, ministro, eu já roubei o seu tempo aí, quase meia hora. Não, de jeito nenhum, foi uma honra e uma alegria, deu para matar um pouquinho a saudade aí do nosso Rio Grande. O Fernando Dil, o Arlindo Dil também estão lhe ouvindo em tempo real, estão lhe assistindo, ministro. Ah, que bom. Mandar um abraço forte para esses 2 amigos queridos aí que também têm uma vida dedicada à comunidade aí santo-angelense e desejar aí a todos um bom final de semana, dizer que eu me coloco sempre à disposição aí da Rádio Santo Ângelo e torcer muito aí para que a gente logo supere esse momento e o Rio Grande do Brasil volte à normalidade. Bom, só para nós fechar então, a sua agenda de hoje, o senhor já trocou 6 mensagens, já conversou com o presidente 6 vezes hoje pela manhã, presidente Bolsonaro. Não, eu estou terminando a 3ª rádio do dia e agora eu entro numa reunião aqui com a equipe onde nós vamos analisar os programas pós-Covid, ou seja, uma série de ações que o Ministério da Cidadania está formatando e preparando para poder apresentar logo após. Eu espero que já mês que vem a gente já possa botar esses programas para rodarem aí no Brasil todo. O senhor, depois da entrevista conosco aqui, o senhor já vai para uma reunião aí do Ministério? Eu vou para uma reunião aqui com 3 secretários, 2 diretores, né, que nós estamos formulando aí programas na área da assistência social, programas importantes para o Brasil e também na área do esporte. Mas aí, quando estiver pronto, a gente volta para contar. Gremista ou colorado? Coloradíssimo, né? Fui conselheiro do Inter, né? E tenho aqui 3 coisas muito importantes tatuadas aí no meu braço direito. A bandeira do Rio Grande, o símbolo do Inter e o João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Tá bom. Obrigado, ministro. Muito obrigado mesmo. Foi um privilégio, um prazer muito grande conversar com o senhor. E, quando vier para cá, para Santo Ângelo, para as missões,
Não deixe de nos visitar. Um grande abraço, ministro Onyx Grande Lorenzoni. abraço, um bom final de semana a todos.